Olá, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a escala Muro, como usá-la. A escala, então, ela é uma avaliação de risco para o paciente no perioperatório. Ela avalia os fatores de risco específicos que são para esse perfil de paciente, né? Como que ela funciona? Então, ela tem três fases. Ela faz avaliação no momento pré, no momento intra e no momento pós-operatório. E essas fases são conectadas e são cumulativas. Então, cada fase tem uma somatória, né, para cada item de pontos de 1 a 3 e somado todos os fatores de risco da escala, esse nível ele vai para a próxima fase e ele também se soma na fase seguinte. Todo paciente cirúrgico ele é risco, né, para desenvolver a lesão. Porém, aqui a gente vai definir, né, a pontuação de risco, geralmente baixa, média ou alto risco. A avaliação pré-operatória, ela então vai trazer os fatores de riscos de mobilidade, condição nutricional, que seria o jejum, IMC, a perda de peso, nos últimos 6 meses, a idade e algumas comorbidades, como tabagismo, hipertensão, diabetes, doença vascular, renal, cardiológica, asma, doença pulmonar, algum histórico de lesão, ou a presença mesmo da lesão de pressão. E se o paciente possuir mais de uma comorbidade, se soma um ponto para cada comorbidade. Tá? Então, uma não exclui a outra, elas são somatórias. Lembrando que essas comorbidades podem ser relacionadas à disfunção, à neoplasia ou a alguma insuficiência de algumas dessas áreas. Então, aqui estamos vendo a escala, né, nos fatores de risco pré-operatório, a pontuação, então, de 1 a 3, e a gente vai avaliando o paciente conforme essa pontuação. Então, por exemplo, se o IMC dele for inferior a 30, é 1 ponto. Se ele for de 30 a 35, é 2 pontos. Se ele for superior a 35, são 3 pontos. E cada comorbidade vai somar 1 ponto. E assim nós somamos a pontuação total da fase pré-operatória. A soma dos fatores de risco do pré-operatório determinam o nível do risco para o intra. Então, eu vou, assim que a enfermeira da unidade de internação faz a admissão e aplica, né, a fase pré da escala, no intraoperatório nós já sabemos qual é o risco desse paciente, já podemos preparar para a intervenção. Se recomenda que pacientes de risco moderado ou alto, né, se faça prevenções. A avaliação intraoperatória, ela é constituída dos fatores de risco: asa, anestesia, os chips, temperatura corporal, e aí vai ser uma diferença entre a temperatura basal e a menor ou maior do intraoperatório, hipotensão, pressão basal menos a menor ou a maior do intraoperatório, dividida novamente pela basal, para a gente poder calcular uma porcentagem. Umidade, relações de superfície e movimento em mesa e posição cirúrgica. Aqui a pontuação ela é mensurada, né, na saída, antes do paciente sair de sala, então no momento que o paciente é retirado da mesa de cirurgia, né, durante ali o final do intraoperatório, assim que tira de mesa, você pode aplicar a escala, porque você já tem todas essas informações, né, destes fatores de risco, e no intraoperatório você está determinando o risco, né, para o pós. Aqui como um exemplo, para a gente ver melhor essa questão de cálculo, em relação à temperatura corporal, né, os 3 itens possíveis de variação de temperatura, então não variou, variou menos de 2 graus, variou mais do que 2 graus. Aqui no caso, o paciente tinha uma temperatura basal de 36,1, ao final do procedimento, ou a maior variação de temperatura foi 36,4, a gente teve uma variação, né, de 0,4, então ele tem uma temperatura corporal mantida. Em relação à pressão arterial, também as pontuações, então 1 variou 10%, 2 de 11 a 20%, 3 de 21 a 50%. Aqui o paciente tinha uma pressão basal de 135, mas ele teve um pico de 148, aqui ele não teve queda, ele na verdade teve um aumento da sua pressão basal. Isso acontece bastante em pacientes, às vezes, muitas vezes, procedimento de sedação, né, que ele acaba subindo um pouquinho a pressão.
E a sua variação, então, foi de 9,63, né? Por isso que ele entra aqui na faixa de 10%. Então, a gente pegou a basal menos o novo valor, dividiu pela basal e a gente chegou nesse cálculo de porcentagem, tá? Para quem, né, se sentir mais confortável na hora de calcular a porcentagem, pode usar o vezes 100 no final, tá? Porque aqui tá só a basal menos a menor dividida pela basal, vai te dar um número com vírgula, você multiplica por 100 e vai te dar certinho os 9,63. Então, aqui a gente está vendo, né, o instrumento agora na fase intraoperatória, lembrando que se aplica ao final do procedimento, né, no momento que a gente vai colocar o paciente na maca, que tira da mesa. E para cada item, então, você seleciona uma pontuação, eu somo essa pontuação, e lembra que ela é cumulativa? Então, aqui eu vou adicionar a pontuação do pré, para poder ter a minha pontuação total do intra, tá? Então, eu preciso somar a pontuação do pré-operatório para ter um total do intraoperatório aqui. E esse momento de calcular, né, o valor do intraoperatório, ele está relacionando o valor para o pós-operatório. Então, a gente determina o risco para o pós-operatório. Risco moderado ou alto, né, se sugere aplicar aí as intervenções na recuperação anestésica. Na avaliação pós, nós vamos avaliar dois fatores de risco, que é a duração do período perioperatório, ou seja, desde que o paciente chegou para este procedimento cirúrgico, e perda sanguínea, que é considerada tanto a do intra, mas a da recuperação. Em que momento eu vou fazer essa avaliação do pós? Eu vou fazer essa avaliação no momento da alta da recuperação anestésica. Né? No momento que o paciente recebe a alta, é o momento da gente fazer essa avaliação, né? Porque aí eu considero o tempo total de péri. Este fator que eu estou determinando agora na recuperação pós-anestésica, ele determina o nível de risco para a unidade de destino. Então, aqui eu estou transferindo meu paciente para a sua unidade de destino com uma classificação de risco deste momento, né? E a unidade de internação segue com o tratamento do paciente na forma que é condizente com a característica da sua instituição, da sua unidade, e depois ela reavalia esse paciente com a escala Braden, que é o perfil da unidade de internação. Aqui é o instrumento da fase pós, então os dois fatores de riscos, considerando que o tempo é desde que o paciente chega no pré-operatório até o momento da alta, então aqui é a quantidade de horas, e a perda sanguínea é o que ele teve de perda no intra, adicionado à perda ali na recuperação, que pode ser por desprezo de drenos, sujidade de curativo, né? Então ela faz essa somatória. Quando eu somo esses dois fatores de risco, eu preciso adicionar a minha pontuação do intra, né? Minha pontuação total do intra, para que eu tenha uma pontuação total do pós, para ter o risco do meu paciente calculado como total. Lembrando que a avaliação de risco da Muro é a primeira ação, né, no desenvolvimento de um plano de prevenção de lesão por pressão no paciente cirúrgico, e é de extrema importância que nós, como enfermeiros, realizamos a avaliação e a determinação do risco para que seja possível implementar medidas de prevenção de acordo com o paciente e não mais aquela determinação um pouco empírica de classificação por procedimento, por tempo, né, ou por idade do paciente, que a gente faça aplicação de um risco determinado com uma escala que foi validada e que tenha, né, um caráter mais fidedigno do risco individual de cada paciente. Tem mais aqui falando sobre a escala, falando sobre determinação de risco e lesão de pressão. Eu espero vocês aqui no canal. Até mais.